Paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um texto que está lá em Juízes, capítulo 12, a partir do verso 5. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? Se respondia, não sou. Então lhe tornavam, dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Esse texto é muito interessante, porque mostra que nessa batalha, os inimigos eram conhecidos pela forma, pelo linguajar, pela forma com que falava. Se ele conseguisse falar Shibolete, é porque ele era do povo. Se ele não conseguia falar Shibolete, falava Sibolete, é porque ele era do território do inimigo. A mesma coisa acontece com nós, cristãos. Nós somos conhecidos pelo nosso linguajar. Lembra de Pedro lá, quando estava lá negando Jesus? Que as servas, os servos, os empregados perceberam que Pedro era um dos discípulos de Jesus por causa de quê? Pelo sotaque dele, pela forma de Pedro falar. Ah, mas ele também estava no meio deles, porque ele fala como eles. Então nós cristãos temos que ser conhecidos pela nossa forma de falar. Lá em Atos 4, Pedro de novo e João eram conhecidos por quê? Diante do Sinédrio. Pela forma de falar, pela coragem. Ah, esses com certeza estavam com Jesus. Pelo modo de falar, pela coragem que eles têm diante de nós do Sinédrio. Então, gente, nós temos que ser conhecidos pela nossa forma de falar. Não tem coisa mais vergonhosa do que ver crente falando palavrão. Crente falando palavras chulas, podres. Como que pode sair de uma boca de um cristão palavras podres? Pais cristãos chamando filhos de burro, de retardado, crente chamando as pessoas de retardado, de retardada, falando palavrão, tendo conversas imundas. Lá em Efésios 5, vamos ler Efésios 5, a partir do verso 3. Fala exatamente sobre isso. Carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 3. Diz assim: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer sejam falado entre vós, como convém os santos. Versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Vamos pular para o verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque os que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. O só dizer é vergonha, é vergonhoso. Nós não podemos ter esse tipo de conversa. Como está lá no Salmo 1, na roda dos escarnecedores. Nós não podemos ter esse tipo de conversa, gente. Nós não podemos xingar o outro. Ah, mas eu sou assim, eu sou nervoso, eu sou nervosa, eu não tenho domínio próprio, não tenho equilíbrio. Gente, pelo amor de Deus. Assim, o que eu posso falar? O que Deus fala para vocês? Toma vergonha na cara, cara. Uma coisa é você nascer num berço que não é cristão, se converter, aí sim, pô, você ainda está com aqueles requisitos do pecado, daquela vida antiga, tudo bem. Agora você que é crente há mais de 10 anos, sabe, com essas palavras chulas, chocarrices, com palavrões,
chamando os outros de retardado, de idiota, mandar ir para aquele lugar. O que é isso, gente? Eu conheço pastores de uma igreja antiga que eu e a Amanda de uma igreja antiga, eu conheço que tinha pedreiro que trabalhava na casa deles, pedreiros contavam pra gente, cara, que lá era palavrão o dia inteiro, que esses pastores só falavam palavrão, era um xingando o outro, o dia todo, o dia inteiro. Sabe, gente? Pelo amor de Deus, cara. A gente tem que dar exemplo. Pô, o mundo já faz isso, agora a gente também vai fazer isso, cara. Imagina as pessoas de fora, seus vizinhos, as pessoas que estão querendo ir lá estão querendo ir para a igreja, estão querendo conhecer a Cristo, chegar e ver um negócio desse, que os próprios crentes têm esse tipo de linguajar. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo, isso é patético. Sabe, se eu, que sou humano, me revolto com isso, cara, imagina Deus vendo filhos dele com esses tipos de linguajar. Pais chamando filhos de retardado, de burro, de idiota. Crentes chamando os outros de burro, de idiota, falando palavrão, qualquer coisa que fala, vai para aquele lugar, vai, que isso, gente? Ainda chega e fala, não, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, se me irritar, se pisar no meu pé, eu vou falar mesmo. O que é isso, cara? Se você quer ser crente, pelo menos honra a Deus que tu serve. Pelo amor de Deus, cara. Cara, a gente tem que ser diferente. A gente tem que falar como crente. Temos que ser reconhecidos como Pedro e João foram reconhecidos lá diante do Sinédrio. Não, eles com certeza não estavam com Jesus. Por quê? Pelo modo de falar, pela coragem deles. Pedro, mesmo tentando negar Jesus lá, as pessoas conheciam ele pela forma de falar. Não, esse é daqueles lá, é dos que estavam com Cristo. Pelo modo de falar, cara. Mas não. Hoje em dia a gente vê crente que faz mais vergonha do que quem não é crente. Às vezes tu trabalha, tu vê que pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que nem cristãos são, cara, pessoas educadas, civilizadas, que conseguem formar palavras, que conseguem formar frases sem palavrão. E você vai conversar com crente, cara, é palavrão. Toda frase que pronuncia tem um palavrão. Qualquer coisa que acontece, pelo amor de Deus, cara. Descompensado, pessoas descompensadas, sem equilíbrio. Cara, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Começa a dar testemunho. Sabe? É para dar testemunho. Estamos nos últimos tempos, cara. Como que as pessoas vão aceitar Jesus? Você quer exemplo fazendo isso? Muito mais do que você fala em cima de um púlpito, muito mais do que você fala quando você está cantando, é o que as pessoas te veem falando. A sua carta, a sua vida é uma carta de apresentação de Cristo. Então as pessoas vão conhecer Cristo através da sua vida, através do seu exemplo, do seu modo de falar, do seu modo de conduta, do seu modo de caráter, do seu caráter, mas também, principalmente, pelo seu modo de falar. Lá em Tiago 3 fala que uma palavra é como uma fagulha que incendeia uma floresta inteira, que pode destruir vidas, pode destruir famílias, pode destruir ministérios, pode destruir um filho, você como pai cristão chamando filho de idiota, uma mãe chamando filho de idiota, de burro. Ah, mas que eu fazia isso antes de conhecer Deus. Cara, mas vocês agora conhecem a Deus, já são crentes há muito tempo, cara. Então age como um. Pô, se a minha indignidade está assim, imagina de Deus, cara. Cuidado com o seu linguajar. Dê exemplo. Seja crente de verdade. Muda teu modo de falar, suas conversas, seus papos quando estão com os amigos. Na igreja é um santarrão, uma santarrona, mas só se juntar na roda dos amigos, pronto, começa a falar besteira. Começa de conversinha impróprias, podres. Ou você fala chibolete, ou você vai falar cibolete. Mas vai chegar um dia que lá no céu, Deus vai fazer a mesma coisa que Jefté fez aqui. Quando você estiver lá para entrar, ele vai falar assim para você: fala chibolete, para ver se tu consegue.
Porque se você não falar a linguagem do verdadeiro cristão, você não vai subir. Isso não é brincadeira, gente. Isso é sério. Isso é sério. Toma vergonha na sua cara. Você que é crente, toma vergonha na sua cara. E começa a dar exemplo.